A crise é Made in Brasil. Pessoal, eu vou ler a reportagem aqui, mas independente se você for da direita ou da esquerda, eu quero que você entenda que eu estou lendo a reportagem, entendeu? Independente se você for de direita, ou de esquerda, de centro, isso, aquilo, entendeu? Não... Bom, eu vou ler a reportagem aqui. Sem governo e sem roteiro, a economia brasileira pouco deve crescer no próximo ano. Com ou sem desaceleração global, inflação elevada, problema de suprimentos e desarranjos na cadeia produtiva afetam a China, os Estados Unidos e outros parceiros comerciais do Brasil. O quadro poderá piorar se os juros forem elevados para conter os preços no mundo rico. Isso dará ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia Paulo Guedes uma desculpa a mais para o péssimo desempenho nacional. Mas só os desinformados ou os cidadãos de extraordinária boa vontade levarão a sério essa conversa. Alguns problemas podem ser mundiais, mas o país já se destaca pela inflação fora dos padrões, pelo desemprego muito maior que os outros emergem e pela atividade esperada. Por falar em desemprego, será que isso te lembra alguma coisa? Amparo inicia o primeiro final de semana de lockdown com supermercados pós-combustível. Depois reclama que aplica o lockdown e depois reclama que as pessoas estão sofrendo de desemprego, né? Estou começando a suspeitar que tem muita gente que quer pobreza e não prosperidade. Tá, mas vamos indo aqui. A indústria brasileira e também a agricultura têm sido prejudicadas, de fato, pela escassez de matérias-primas e bens intermediários. Fertilizantes estão mais caros e alguns segmentos industriais, como o automobilístico, têm reduzido a produção por falta de componentes importados. Mas apesar dos problemas externos, o superávit comercial continua robusto. A economia chinesa perdeu impulso e cresceu no terceiro trimestre a taxa anualizada de 4,9% depois de ter avançado 18,3% no primeiro e 7,9% no segundo. Mas o agronegócio faturou em setembro 10,10 bilhões de dólares com a venda externas, um valor recorde graças aos preços 27,6% mais alto que os de um ano antes, porque o volume foi 5,1% menor. No mês passado, a China se manteve como principal importadora de produtos do agronegócio brasileiro. Suas compras de 3,27 bilhões de dólares corresponde a cerca de um terço das exportações do setor e o valor foi de 42,8% maior que o de um ano antes. Houve aumento de receita nas vendas para os 20 principais países compradores. Em setembro, o resultado mensal do setor foi de um superávit de 8,85 bilhões de dólares. Por enquanto, o comércio externo brasileiro continua proporcionando boa receita e garantindo perspectivas satisfatórias para o balanço de pagamentos, apesar de prenúncios de algumas acomodações da economia internacional. O mercado de fora segue atraindo capitais brasileiros. Esse movimento é atribuível a mais um fator, a perspectiva de ganho e a diversificação frequentemente recomendado pelos profissionais do mercado financeiro são os mais evidentes em condições normais, mas no caso brasileiro o envio de recursos ao exterior tem sido motivado também pelas incertezas internas associadas a tensões políticas e insegurança quanto ao futuro das contas públicas. Na base dessas incertezas e temores são facilmente identificáveis o comportamento do presidente da República e as perspectivas de um ano eleitoral cheio de risco. Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro tem muitos inimigos, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. A desaceleração prevista para a atividade mundial poderá trazer algumas dificuldades, mas as expectativas da economia brasileira são determinadas basicamente por fatores internos.
No mercado, as projeções do crescimento do produto interno bruto continuam em queda, segundo informações sintetizadas do Boletim Focus. As últimas perspectivas apontam a expansão de 5,01% neste ano, 1,5% do próximo e 2,1% em 2023. Em contrapartida, continuaram subindo as taxas de inflação esperado para o biênio de 8,69% em 2021 e 4,18% em 2022. A inflação elevada continuará erodendo a renda familiar já escassa num quadro de desemprego ainda elevado. Não há como prever firme recuperação do consumo, até porque o Banco Central continuará usando a alta dos juros básicos para tentar conter o aumento de preços. Segundo o boletim, esses juros, agora fechados em 6,25%, chegarão a 8,25% em dezembro e estarão em 8,75% no fim de 2022. Mantida a insegurança, o dólar seguirá supervalorizado no país, continuará alimentando a inflação. A diferença entre o quadro inflacionário brasileiro e aquela observada no resto do mundo é em boa parte explicável por um campo influenciado pela insegurança gerada em Brasília, do desarranjo de preços, assim como nos entraves ao crescimento. O Brasil é autossuficiente. Pessoal, o Brasil vai ser um país rico. Tenha certeza disso. O Brasil vai ser um país muito rico. O problema é, a população vai ser rica também? A população vai ter prosperidade financeira? Ou a população vai ser pobre? Veja, por exemplo, a Venezuela talvez seja rica em petróleo. Não pesquisei. Talvez seja rica em petróleo. Talvez. Mas mesmo se for, a população é pobre. Não vale a pena.